verdade. O Thomas, de 7 anos, um dia foi pra escola usando uma camiseta do Super-Homem e explicou que era porque seu tio era o Super-Homem na vida real. A professora ouviu isso e ficou muito brava, dizendo pra ele parar de mentir porque o Super-Homem não existe. Só que o Thomas insistiu, dizendo que o seu tio era sim o Super-Homem. Os colegas dele começaram a rir e a professora ficou tão brava que mandou ele pra diretoria, porque, de acordo com ela, ele tava insistindo na mentira. Eles então ligaram pros pais dele, só que na ligação a mãe dele disse que ele tava falando a verdade. Mas mesmo assim ninguém acreditou, até que apareceu o Henry Cavill, ator do Super-Homem na vida real e tio do menino, pra buscar ele na escola. Ah, não. Pérolas da dublagem portuguesa. A abertura de Backyardigans. Eu sou a Joana. Eu sou a Tisha. Os xingamentos também são especiais. És mau, vilão, feioso, camelo, pinguim, cabeça de burro. Camelo. E a palavra rabo aparentemente também é mais comum. Estás a morder-me o rabo. Então, Maurício, o que é uma simples dentada no rabo entre amigos? Toma, dá uma dentadinha. E eles pelo menos falam um pouco de palavrão. Como é que é, pessoal? Sou o último homem na Terra. Está tudo fodido. A dublagem de God of War. Tornou-se disparatada, meu filho. Solta a rapariga, Zeus! E um abraço pra todos os fish que estão a assistir de Portugal. Um beijo. Vamos ver o que é isso daqui. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney estava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, só sentiu uma pancada nas costas e saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele estava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Crimes mais burros que pessoas cometeram. Em 2017, um adolescente assaltou uma mulher à mão armada e exigiu que ela desse seu carro pra ele. E ela obedeceu. Só que na hora de fugir, o garoto percebeu que o carro era manual e ele só sabia dirigir automático. Ele até tentou fazer o carro andar, mas não conseguiu e foi preso. Esses dois homens tentaram assaltar uma lan house, só que eles não sabiam que a porta tinha uma tranca automática que deixou eles presos lá dentro. E no fim, ele até sentou pra esperar a polícia chegar. Esse idiota invadiu uma casa pra roubar uma moto, só que ele não calculou que teria que passar a moto pelo portão e ela ficou presa. Depois de muito tempo de sofrimento, os donos da casa chegaram e resolveram o problema. Esse é um truque psicológico pra saber o que seus amigos realmente pensam de você. Mas cuidado, porque eu já aviso que isso pode acabar com algumas amizades. Manda uma mensagem pra essa pessoa dizendo: amigos, amigos, amigos. Isso serve pra pegar a pessoa de surpresa e ela não entender o que você tá querendo dizer. E por isso ela vai responder essa próxima pergunta de um jeito mais subconsciente. Pede pra pessoa então escolher um número de 1 a 10. E ela inconscientemente vai escolher o número que ela associa a você, sendo 10 o melhor e 1 o pior. E depois manda esse vídeo pra pessoa pra ela ser completamente exposta. E as brigas que vocês tiverem depois disso não são culpa minha. Os erros mais caros da história. Esse aqui é o James Howells. Em 2013, ele tinha alguns pendrives pro computador dele. Quando um dia, sem querer, ele acabou jogando um desses pendrives fora. Mas ele não ligou muito. Até que ele lembrou que nele tinha cerca de 8.000 bitcoins. Ele acabou também não ligando muito, porque na época esse dinheiro não valia quase nada. Só que hoje isso vale 3 bilhões de reais. Ele tentou achar esse pendrive num lixão de todos os jeitos possíveis, mas não conseguiu. Essa aqui é a Blockbuster, uma locadora gigantesca de filmes. Nos anos 2000, eles tiveram a chance de comprar a Netflix, que na época tava só começando. A Netflix ofereceu 50 milhões de dólares e o CEO da Blockbuster riu da cara deles. Hoje a Netflix vale 241 bilhões de dólares e a Blockbuster faliu. E acredite ou não, ainda tem erros muito piores. Esse é o brinquedo mais confuso do mundo. Esses vídeos têm viralizado porque ninguém consegue entender como ele funciona. Ele tem essa espada que é um pedaço sólido de metal. Aí ele coloca essa espada no buraco. Claramente essa outra parte do brinquedo não consegue passar, mas ele consegue fazer a espada passar. Como? Calma que eu vou explicar. O segredo aparece quando a gente vê esse vídeo em câmera lenta bem lenta. Aí a gente consegue ver que ao invés de ele passar pela espada, ele tá indo pelo outro lado. Ou seja, ele tá dando a volta, só que como o movimento é muito rápido, o olho não consegue ver. Eu sempre tive curiosidade de saber como isso funciona. Agora eu quero comprar um.
Isso aqui me desbloqueou um novo medo. What is this on my floor? Because it wasn't here when I left and ain't nobody here. I always thought that it was somebody living in the motherfucking basement, bitch. Essa mulher encontrou uma bagunça no chão dela, mas não foi nem ela, nem os filhos que fizeram isso. Ela então ficou convencida de que tinha alguém morando na casa dela. Ela então ficou maluca, começou a surtar e até tampou o sótão pra ter certeza de que ninguém estaria morando ali. Muita gente chamou ela de doida, mas depois que eu descobri isso, eu acho que eu entendo ela. Existe uma prática que chama frogging, que é basicamente quando alguém começa a morar na sua casa sem que você saiba. E não é porque eles não têm lugar pra morar ou são sem teto, é porque eles gostam da adrenalina de fugir de você dentro da sua própria casa. Eles gostam do desafio, é praticamente um jogo pra eles. Existe uma comunidade gigantesca de pessoas que gostam de fazer isso e compartilham dicas de como fazer isso. E também várias notícias de pessoas que encontraram outras pessoas morando na casa delas há anos. Eu não sei como eu vou dormir em paz depois de descobrir isso. Boa sorte pra vocês também, porque eu tô na luta. Esse menino tava cantando e dançando no show da Adele, que era a cantora favorita dele. Só que do nada as pessoas começaram a ir até ele, mandando ele sentar e parar de cantar porque tava atrapalhando. Foi aí que a Adele percebeu o que tava acontecendo e quando ela terminou a música, ela falou que ele podia ficar em pé. Só que mesmo depois disso, quando ele tava em pé, as pessoas foram reclamar outra vez. E foi aí que a Adele simplesmente parou o show pra apoiar ele. Qual a sua opinião sobre isso? Ele tava certo ou ele tava errado? What's going on with that young fan there? He's been bothered so much since I came on for standing up. What's going on with him? What are you doing? Why are you bothering him? Can you leave him alone, please? Leave him alone. They won't bother you again, my darling. You enjoy the show. Como que ninguém sabe o que esse cara tá fazendo? Esse homem tá tentando ser a primeira pessoa a andar descalço o comprimento inteiro dos Estados Unidos. Ele começou essa caminhada de mais de 5.000 quilômetros em fevereiro. E como vocês podem imaginar, o pé dele não tá da hora, não. Ele teve que andar pela neve, o que ele descreveu como basicamente andar sob Lego o tempo inteiro. Mas se isso não for suficiente, ele ainda vai ter que andar pelo deserto, que no verão pode chegar a 38 graus. E ele já disse que vai ter que fazer essa caminhada durante a noite, porque de dia vai estar tão quente que não vai dar pra andar. Além de quase ter sido atropelado algumas vezes por caminhões que não viam ele andando na estrada, o pé dele tá tão machucado que a dor é tão forte que ele não consegue dormir à noite. Ele também tá com infecções que simplesmente não tem o descanso que precisam pra sarar, porque se ele parar e descansar e não chegar até Nova York antes do inverno, ele vai literalmente congelar. E a parte mais incrível de tudo é que ele tá fazendo isso só pra poder falar sobre saúde mental masculino. Porque quando ele saiu do exército, ele ficou com uma depressão tão forte que quase fez ele pular de um penhasco. Ele tem 6 meses pra completar esse caminho, então vamos acompanhar o que esse maluco vai fazer. A pergunta dessa prova tá viralizando porque ninguém consegue acertar qual é a resposta certa. Colocaram essa pergunta aqui numa prova e simplesmente quase ninguém acertou. Porque apesar da resposta parecer óbvia, quando as pessoas começaram a discutir, ninguém concordava em qual a resposta certa. E a pergunta é a seguinte: qual horário desses é mais perto da meia-noite? 11h55 da manhã, 12h06 da manhã, 11h50 da manhã ou 12h03 da manhã? Eu tenho a resposta que eu acho que tá certa, mas depois de ver as pessoas discutindo em qual é a resposta certa, eu já não sei de mais nada. Comenta aqui embaixo o que você acha, porque eu tô curiosa. Essa é a nova moda da internet que tá preocupando muita gente. Ela se chama bed rotting, ou apodrecer na cama. Consiste em basicamente as pessoas ficarem deitadas sem fazer nada pra aproveitar o tempo livre que elas têm. Elas pregam que as pessoas têm o direito de não fazer nada. E isso logo virou moda nas redes sociais e as pessoas estão compartilhando vídeos de como o quarto delas fica enquanto elas fazem isso. Isso ficou bem popular entre as pessoas da geração Z, que é quem nasceu depois de 1996. E alguns estudos mostraram que essa geração simplesmente não vê sentido no futuro, em trabalhar, que a geração tá bem cansada e não vê nenhuma perspectiva. Várias pessoas estão achando essa trend bem legal porque acham que a gente tem mesmo que aproveitar o nosso tempo livre como a gente quiser e que não fazer nada é bem saudável, enquanto outras pessoas disseram que isso não tem nada a ver com aproveitar o próprio tempo e que vários desses quartos que aparecem nos vídeos são sintomas de depressão avançada e que a gente não deve romantizar esse tipo de coisa. Qual a sua opinião sobre isso? O padre foi preso por gastar 200 mil reais da igreja em Candy Crush. O nome dele é Lawrence Krozak e ele usou o cartão de crédito da igreja pra comprar coisinhas no jogo. Ele disse que não sabia que o cartão que ele tava usando era da igreja e achou que era o cartão dele, mas quando perguntaram pro banco, eles disseram que quando foram inspecionar esse cartão, ele tentou usar 50 mil reais do próprio dinheiro pra pagar essa dívida que era mais de 200 mil. Então por isso ele realmente foi demitido do emprego dele e agora tá respondendo por roubo. Ah, e não foi só Candy Crush, tá? Foi Mario Kart e Pokémon GO também.
Esse influenciador descobriu que no final do dia, todos os fast food jogam o resto da comida deles no lixo. E que se você pedir essa comida de graça, eles dão. E aí ele resolveu testar essa teoria. Ele foi em 3 restaurantes diferentes e pediu pelo resto da comida. Eles confirmaram que eles estavam jogando a comida fora, mas quando ele pediu um de graça, eles falaram que eles não podiam dar, mas eles podiam dar um desconto pra ele. Se ele comprasse um, ele ganhava um de graça. Is there any way I'd be able to get anything for free? Not for free, we have buy one, get one. Oh, okay. Ele então foi pro segundo restaurante. Lá eles disseram que as pessoas que trabalham no restaurante primeiro pedem tudo que eles quiserem e levam pra casa, e depois eles jogam fora. E quando ele pediu a comida de graça, eles falaram que não podiam dar. Is there any way I'd be able to get anything for free? E no terceiro e último restaurante que ele foi, ele perguntou se eles estavam jogando a comida fora e eles disseram que não. Mas ele também disse que viu eles literalmente embalando a comida pra jogar ela fora na frente dele. E mesmo assim eles disseram que não estavam jogando nada fora só pra não dar a comida pra ele. E o resumo do experimento foi que ele não conseguiu nada de graça e toda essa comida foi pro lixo. O que vocês acham disso? Imagina que você vê uma dessas 8 pessoas vindo até você em um beco escuro. Qual dessas te dá mais medo? Pensa com muito cuidado, porque a resposta diz muito sobre você. Esse teste é baseado na teoria de que as pessoas que dão medo na gente representam a parte escondida da nossa personalidade. Se você escolheu a primeira pessoa, isso mostra que você não gosta de pessoas que tentam controlar as outras, ou colocar as pessoas pra baixo. Porque você viu muitos adultos fazendo isso quando você era criança. E mesmo você, em geral, sendo uma pessoa boa, no fundo você se sente bem quando vê alguma pessoa ruim se dando mal. Você é calma e gosta muito de ajudar, mas quando percebe que alguém tá tentando te passar a perna, pode se vingar de uma maneira não muito óbvia. Se você escolheu a segunda pessoa, você não gosta de demonstrar quando tá bravo ou chateado. Porque na infância você aprendeu que não era bom ter esses sentimentos. Você normalmente é bem quieto e amigável, mas pode ter os seus momentos explosivos de raiva. E isso pode assustar as pessoas que têm a impressão de que você é muito calmo. Se você escolheu a terceira pessoa, você é muito inteligente, mas tem muita coisa acontecendo na sua cabeça. Isso faz com que você goste muito de rotinas e regras e não perceba quando você ou outra pessoa precisa de uma pausa. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito e imprevisibilidade te deixa bem irritado. Parte 2. Imagina que você vê uma dessas 8 pessoas indo até você num beco escuro. Qual delas te dá mais medo? Esse é um teste baseado na teoria de que as pessoas que dão mais medo na gente mostram uma parte oculta da nossa personalidade. Parte 2. Se você escolheu 4, pode ser que você ache difícil se conectar com as pessoas ou se sentir próxima delas. E às vezes pode ser difícil até se conectar com você mesmo. Pra tentar esconder essa solidão, você tá sempre rodeado de pessoas e é bem sociável. Mas por dentro, às vezes, você se sente muito sozinho. Se você escolheu o número 5, quando criança, você provavelmente ouviu que não era pra se gabar ou se exibir. Por isso, você tenta não ser o centro das atenções, apesar de gostar muito quando é. Se você escolheu 6 por fora, você provavelmente é uma pessoa bem feliz e sorridente. Mas por dentro, você pode se sentir mal com você mesmo ou até culpado sem motivo nenhum. Pra se distrair desses sentimentos, você se ocupa com trabalho, escola e até ajudar as outras pessoas. Se você escolheu 7, você tá sempre tentando deixar as coisas organizadas e calmas, porque tem muita energia dentro de você. Energia é essa que te falaram que você precisava controlar. Por isso, você se irrita constantemente com quem fala muito alto ou é muito energético. Você pode ser muito lógico e tranquilo, tentando evitar situações que façam você perder o controle. Se você escolheu o número 8, você provavelmente sofreu no passado com pessoas sendo más ou injustas com você. Por isso, você tenta ser uma pessoa perfeita pra provar o seu valor. Muitas vezes você coloca coisas que você gosta de lado pra conseguir a aprovação dos outros, mas também acaba julgando quem não pensa como você.